Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lu Felipe e é muito comum ver pais impondo suas visões de mundo para os filhos. Mas vamos desenvolver isso melhor, né? Criar uma criança é extremamente complicado, porque você precisa entender que é um serzinho completamente diferente que está se desenvolvendo. Ele não é uma cópia de você, ele não é um mini adulto, ele não é um mini você. Então, é muito difícil, muito difícil. Principalmente quando ele vai crescendo e mostra que a visão de mundo dele é completamente diferente dos pais. Ele quer uma coisa diferente para a vida dele. Não existe um curso de como educar um filho. A gente utiliza das nossas experiências com os nossos pais, com a nossa visão de mundo bonitinha e tenta ser o melhor possível. Na maioria dos casos. E conforme a gente vai crescendo, alguns pais entendem sim que nós somos pessoas diferentes e que eles precisam dar espaço pra gente crescer, porque senão isso vai ser prejudicial no futuro. Só que alguns outros pais não entendem isso e que a experiência deles vale muito mais do que a nossa, então por isso que eles escolhem o que a gente faz. O autor do Príncipe Congelado me convidou para falar um pouco sobre o conto de fadas dele e eu escolhi um dos assuntos que ele aborda nesse conto é sobre os pais e a relação dele com os filhos. O conto começa através da descrição de como foi o crescimento desse príncipe, através de como o pai tinha uma visão de mundo para ele completamente diferente da mãe e de como um meio que tretava ali com o outro para fazer com que a criança crescesse de uma forma boa para a sociedade. Enquanto que o pai nutria a visão de que a criança precisava ser forte e um guerreiro, a mãe nutria a ideia de que ele precisava ser sábio e inteligente, ser um diplomata para conseguir governar o reino com sabedoria. E não é incomum pais terem uma visão diferente na criação dos seus filhos, o que ainda acaba sendo complicado para a criança porque ela precisa entender exatamente o que está acontecendo. Na minha criação, por exemplo, até os 13 anos de idade, eu basicamente não escolhi o meu corte de cabelo. Eu tinha um corte de cabelo padrãozinho, né, que era bizarro se for ver fotos agora, só que eu não tinha tantas liberdades assim e eu aprendi a escolher muito mais tarde, que foi quando eu comecei a entender melhor minha personalidade e falar, não, eu não quero isso porque eu não gosto disso, então chega, acabou. Do mesmo jeito que meu direito de ir e vir veio muito mais tarde porque meus pais eram super protetores. Eu não vejo isso como uma coisa maldosa, obviamente não foi, mas foi uma coisa extremamente negativa pro meu desenvolvimento. As coisas se desenvolveram pra mim muito mais tarde do que deveria ter acontecido. Eu acho que tanto pro Príncipe Congelado quanto para as crianças a gente precisa ensinar independência, ensinar como o mundo funciona exatamente e ali ensinar o que é IPTU, ensinar a cozinhar, ensinar a limpar a casa, ensinar coisas cotidianas da nossa vida, porque ao passo que você ensina isso, entende que ele é uma pessoa diferente de você, ele passa a entender também que existem pessoas diferentes dele, e isso é muito bom porque em algum momento ele vai ter que viver em sociedade, vai ter que entender que ele como pessoinha ali, ele não é o centro do universo. Ou que ele também não é alguém, o lixo da humanidade, basicamente. Que ele é uma pessoa e que ele precisa viver independente. Eu entendo porque os pais acabam impondo suas visões de mundo para os filhos, que eles tentam fazer com que a vida dos filhos seja muito mais fácil do que a deles foi. Só que existem fases da vida em que a criança precisa passar. Por exemplo, ela precisa entender que ela se machuca, que ela não é um super-herói. Então, se deixar a criança machucar, se deixar cair para que ela se levante sozinha, é extremamente necessário. Entender que você querer fazer com que o Príncipe Congelado seja um guerreiro e pegar pesado pra isso vai acabar gerando consequências. Fica o convite para você conhecer o Conto de Fadas lá na Amazon e não esquece do seu like. Comenta ali embaixo sobre essa coisa de criação dos pais. Como é que foi a sua criação? Beijinhos e até o próximo vídeo.